Você sabia que essa música te critica? E pior, que você só gosta dela porque você foi manipulado a ouvir? Por trás dessa batida alegre, existe uma das verdades mais desconfortáveis que um artista já teve coragem de colocar numa música. E o mais assustador é que esse detalhe controla a sua vida até hoje, mas talvez você não esteja preparado para enxergar. Hoje eu vou te contar a verdadeira história por trás de Hey Ya, do Outkast. Eu sou o Guilherme e você está no Decifra Hits. Uma música que mostra um caixão no meio do clipe só pode ser uma tragédia anunciada, mas infelizmente quase ninguém percebeu esse pequeno detalhe. Na verdade, quando a dupla formada por Big Boi e Andre 3000 lançou a música Hey Ya em 2003, eles usaram de um ritmo chiclete, truques psicológicos e uma letra que, pros mais desavisados, se resume a relacionamento, para esconder algo muito mais profundo. Isso foi confirmado em 2021, quando o próprio Andre 3000 do Outkast fez essa postagem na rede social dele, confirmando que aquela batida alegre e o clipe icônico era somente o que as pessoas conseguiam enxergar, mas que na verdade Hey Ya era a música mais triste que eles já tinham escrito. E esse detalhe, que na época passou batido, é exatamente o que transformou Hey Ya numa das músicas mais icônicas e mais mal compreendidas da história. Na época do lançamento do Hey Ya, o Outkast estava sendo pressionado pelo público, pela mídia e até pelos amigos mais próximos, como o próprio Andre 3000 contou numa entrevista recente. My homies told me, like, after I finished Hey Ya and I played it for him, he said, man, if you put that out, man, your career is over. Now, The Love Below, it's quite different from your previous albums. Did you think your fans, how did you think your fans were going to react to it? I didn't know. No? You a little bit worried? Yes, I was worried. Yeah. I didn't know, not to say I didn't care, but I couldn't have done anything else though. You know, I just had to put it out, you know. E boa parte do medo do André se dava por causa do primeiro single do álbum, a música Hey Ya, que além de não representar o estilo padrão do Outkast, também era completamente diferente de todas as outras músicas que faziam sucesso na época. Hey Ya começou a receber os primeiros sinais de estranheza dentro da própria gravadora. Pra ser sincero, não entendi essa música, mas de algum jeito ela me empolga, disse o executivo da gravadora, L.A. Reid. Apesar do receio, a gravadora resolveu dar um voto de confiança e resolveu fazer um teste, botando a música Hey Ya pra tocar nas rádios. Só que o resultado foi bem pior do que eles poderiam imaginar. Quando Hey Ya começava a tocar, a maioria das pessoas trocavam de estação nos primeiros 30 segundos. Ou seja, as pessoas odiaram a música. Mas aí você me pergunta, mas com tanta rejeição, como que essa música fez pra se tornar um hit e ficar grudada na cabeça de tantas pessoas? Bem fácil, controlando os nossos hábitos e manipulando a nossa mente. O livro O Poder do Hábito, do autor Charles Duhigg, explica perfeitamente como a gravadora Arista Records, do Outkast, usou de truques psicológicos e técnicas de manipulação de massas para fazer com que Hey Ya se tornasse um hit. Segundo o livro, o nosso cérebro é como se fosse uma máquina de assimilar padrões, e por isso ele se sente mais confortável em situações familiares, situações já conhecidas. Quando o cérebro se depara com algo novo, seja uma experiência nova ou uma música diferente, a reação automática do nosso cérebro é de fuga. Ele recusa aquilo automaticamente e busca algo que ele já está acostumado, porque dessa forma isso exige menos esforço mental e fica mais fácil de digerir. E principalmente quando se trata de entretenimento, se você quer alcançar um público maior, não é interessante que você crie obras que exijam um certo esforço mental das pessoas. Foi justamente pensando nisso que a gravadora do Outkast encontrou uma forma maquiavélica e genial de driblar esse problema, a técnica do sanduíche. É um princípio básico das playlists. Toque uma música nova entre dois hits populares que já são consenso. Os DJs das estações de rádio sempre garantiam que Hey Ya fosse tocada entre duas músicas que já tinham um padrão aceito pelas pessoas e que elas já escutavam de forma habitual. Isso tinha um objetivo de criar um novo hábito em massa, querer escutar Hey Ya. Sabe quando a criança não quer comer beterraba e você coloca ela escondida lá dentro do feijão? Então, é tipo isso. O próprio livro dá exemplos das programações de rádio da época. Olha só como é que eles faziam para enfiar o Hey Ya no intervalo entre as músicas mais tocadas do momento. E bastou poucos meses de manipulação das estações de rádio para que um novo hábito fosse criado
em escala mundial. A canção Hey Ya levou o Outkast pro topo da Billboard, onde a dupla permaneceu por 9 semanas consecutivas. E dessa vez, ela só foi retirada de lá pelo próprio Outkast. Vê se você lembra dessa aí. Mas, apesar do sucesso de Hey Ya, quanto mais essa música explodia, mais ficava claro que ninguém estava ouvindo de verdade o que estava sendo dito ali nas entrelinhas. Quando o André 3000 começou a escrever a letra de Hey Ya, lá na época da produção do álbum Stankonia, ele sabia dos riscos que ele teria que enfrentar dali pra frente. E talvez seja por isso que, desde o começo, ele tenha decidido esconder o significado verdadeiro da música em várias camadas. E uma dessas camadas é o icônico clipe de Hey Ya. No início do clipe, o Big Boy aparece representando um empresário de uma banda fictícia chamada The Love Below. E essa banda, ela tá se preparando para entrar ao vivo num programa de TV. E aí o empresário, ele implora pro André 3000, que aliás interpreta o vocalista e todos os outros integrantes da banda, para não estragar tudo durante a apresentação. 3000? For the sake of everybody in the band, act like you got some sense. I hope you get out there and do your thing. And check it out. Agora, percebeu que o André só recebeu a grana porque ele sabia exatamente o que ele tinha que fazer? É assim que funciona na vida real. Ninguém vai acreditar em você se você não souber nem por onde começar. Barra ameaça do Big Boy, a banda entra no palco, sob aplausos e gritos histéricos da plateia e começa a tocar Hey Ya. O clipe mostra toda a histeria, não só da plateia que estava lá presente, mas também a reação do público que estava assistindo a apresentação pela TV, dançando e pulando nos sofás das suas casas. O Outkast já explicou que a intenção dessas cenas era de recriar um evento que realmente aconteceu e que parou os Estados Unidos. A primeira vez que os Beatles pisaram no solo americano, em 1964, para se apresentar no programa The Ed Sullivan Show. Isso aconteceu numa época que foi o auge do que a gente chama de Beatlemania, que foi praticamente a primeira vez que o mundo via jovens, principalmente adolescentes, idolatrando cegamente algum artista ou banda a nível mundial. Além de dar uma pista de uma das principais críticas embutidas na letra de Hey Ya, isso também explica por que o clipe segue toda essa estética dos anos 60, desde a TV em preto e branco até as roupas. Mas apesar de expor o conflito interno do André e mostrar essa pura alienação das massas ao recriar essa apresentação dos Beatles, poucas pessoas realmente entenderam esse contexto. E fatalmente, esse clipe acabou se tornando um retrato fiel de como as pessoas reagem à música durante anos. Elas reagem de forma automática e impensada. E isso se conecta com uma das críticas mais pesadas da letra de Hey Ya. Minha namorada não me trai, porque ela me ama muito. Eu tenho certeza, mas será que ela me ama mesmo? Ou só não suportaria me ver indo embora? Por causa desses versos, muita gente associa essa música ao término do namoro do André 3000 com a cantora Erykah Badu. Mas o próprio André já deixou claro que não se trata disso, que a música é baseada em alguns pensamentos e reflexões que surgiram a partir de experiências pessoais e outros baseados em comportamentos da sociedade. É sobre o estado dos relacionamentos nos anos 2000, sobre como muitas pessoas continuam numa relação só porque alguém disse "Ei, vocês deveriam ficar juntos", ou porque é assim que tem que ser, e não porque ainda existe amor ali, e elas acabam sendo infelizes pro resto da vida. Além de comprar uma casa, comprar um carro e ter um emprego bem respeitado, ter um relacionamento estável faz parte do combo do que a sociedade espera de uma pessoa bem-sucedida. Por isso, muita gente acaba aceitando ficar com alguém por motivos que não deveriam ser o alicerce de um relacionamento verdadeiro, como por tradição, medo de ficar sozinha, ou receio de desagradar a família, ou por causa do que os outros vão dizer. E nos versos seguintes, o André 3000 segue na tentativa de aprofundar a crítica dele, guiando a gente pelos seus pensamentos numa forma de desabafo para conseguir chegar num significado mais profundo. Não tento brigar com meus sentimentos, mas pensar nisso tudo agora tá me matando. Agradeço meu pai e minha mãe por terem ficado juntos, porque não fazemos ideia de como fazer o mesmo. Aqui, o André não tá se referindo aos seus próprios pais, até porque os pais dele
não eram casados na vida real, mas aqui ele tá falando de uma forma geral, universal. Ele compara os relacionamentos modernos, que são extremamente voláteis e superficiais, com os relacionamentos de antigamente, que eram aparentemente mais felizes e duradouros. Numa época onde as pessoas realmente conseguiam se casar e ficarem juntos até que a morte os separe. E apesar dele se lamentar por não conseguir fazer o mesmo, ele agradece pela geração dos nossos pais, mostrar que isso já foi possível um dia ou que talvez ainda seja possível. Estamos juntos, mas separar é sempre a melhor opção quando se tem sentimentos envolvidos. Se dizem nada é pra sempre, o que te faz imaginar que o amor seria uma exceção? Conseguir enxergar o momento certo de encerrar um determinado ciclo da sua vida antes que você se machuque ou machuque outra pessoa exige um nível de maturidade que nem todo mundo consegue alcançar. Quando se tem sentimentos em jogo, essa tarefa fica muito mais difícil e pode resultar em consequências irreversíveis. Então, por quê? Por que negamos tanto se não sabemos se estamos mais felizes aqui? Todas as músicas do álbum The Love Below, compostas por Andre 3000, giram em torno de um homem em busca pelo seu propósito de vida. O diretor do clipe de Hey Ya explicou isso muito bem quando esclareceu o motivo de ter colocado um caixão no clipe do vídeo. O álbum é sobre um cara em busca do amor, seu amor pela música, pelas mulheres, pela mãe, e queríamos trazer o caixão para tocar o tema desse cara se perguntando: o amor morreu e podemos revivê-lo? Além de ser uma faixa ironicamente sombria sobre o estado dos relacionamentos atuais, André quis, na verdade, desabafar com o público os seus pensamentos e reflexões mais profundos. Foi por isso que ele começou falando de um tema mais universal que se conectasse com a maioria das pessoas e fizessem elas refletirem junto com ele. Mas um pouco antes do segundo refrão, o André interrompe a música por um segundo quando ele percebe que ele tá falando em vão. E numa frase quase abafada pela batida, ele diz algo que simplesmente carrega um turbilhão de significados. Vocês não querem me ouvir, vocês só querem dançar. Esse verso é brutalmente interrompido, ofuscado pela batida da música e pela gritaria das fãs desesperadas no palco. É como se a própria música mostrasse, na prática, que ela mesma tá criticando o fato das pessoas realmente não se importarem com o significado mais profundo das coisas, porque dá trabalho pensar, né? E a partir daí, o André simplesmente desiste de compartilhar suas reflexões e a letra da música toma um rumo completamente diferente. Ele começa a falar um monte de frase genérica, sem sentido nenhum, só para serem repetidas inúmeras vezes pelo público para eles curtirem a música sem preocupação, exatamente como acontece no clipe. Afinal, é isso que as pessoas querem ouvir. Infelizmente, o sucesso dessa música só comprova uma irônica e triste constatação. Todos nós ajudamos a transformar algo que a gente foi manipulado a ouvir e que critica a gente numa das músicas mais ouvidas do século. Mas acusar o Outkast de vendidos ou limitar o significado de Hey Ya a uma música feita só pra ganhar dinheiro é um pensamento de gente muito limitada. O Outkast sempre foi conhecido por ter letras extremamente complexas e com mensagens profundas, mas justamente por serem complexas, a maioria das músicas deles não são tão conhecidas no mainstream. Infelizmente, na indústria do entretenimento, para você alcançar a grande massa, você precisa produzir algo que pelo menos pareça superficial, mais fácil de digerir. A genialidade do Andre 3000 em Hey Ya foi justamente de criar algo que parecia superficial, dominar o mundo com ela e, como se fosse num cavalo de Troia, colocar um significado profundo dentro da música, provando que, sim, ele sabe alcançar a grande massa sem perder a sua essência e o peso da sua mensagem. Foi exatamente o que fez o Kendrick Lamar quando lançou a música Not Like Us, a diss track que quebrou o mundo do hip hop em 2024, foi o auge da maior treta de rap das últimas 2 décadas, mas que pouca gente conseguiu enxergar a verdadeira mensagem por trás dela.